Aleluia. Amém, amados? Hoje é o terceiro dia do nosso jejum, terceira palavra. Aumenta o ar aí, Douglas. Os irmãos estão com calor. Aleluias. Hoje eu quero falar a respeito da nova aliança. Pastor, por que nova aliança? Irmãos, Deus não teria estabelecido uma nova aliança se não houvesse falhas na primeira aliança. Então Deus estabelece uma nova aliança porque a primeira aliança, ela não foi perfeita. Mas Deus é perfeito. Aonde que estava a falha na primeira aliança? Levanta o dedinho e fala assim: eu era falha. Então a primeira aliança, ela não foi perfeita porque havia uma falha. Ela dependia de uma resposta e de uma ação do homem. Então, se depende do homem e o homem é falho, significa que a aliança encontrou um problema. E qual foi o problema da aliança? Nós. Pastor, mas é importante que eu entenda isso? Com certeza. Por quê? Porque se eu não entender que existe uma nova aliança, que hoje eu vivo nessa nova aliança, dificilmente eu vou desfrutar dessa nova aliança. E eu confesso que eu não ando em muitas igrejas, eu não visito muitas igrejas, mas do conteúdo que eu vejo, em internet, a respeito de que outras pregam, dificilmente eu vejo alguém falar da nova aliança. Vejo alguém falar do livro de Hebreus. O livro de Hebreus ele é só para explicar a mudança da aliança, que existe uma nova aliança. Então, nós precisamos ter essa clareza, nós precisamos ter esse entendimento, porque a nova aliança ela é superior à antiga. Então, o que é uma aliança, pastor? Vamos entender o que é uma aliança. Aliança, ela parece com um contrato. Quem já fez um contrato, né? Você faz um contrato. Vou comprar algo, eu faço um contrato, ela tem cláusulas. Cláusula 1, cláusula 2, cláusula 3. Qual a diferença da aliança e do contrato? É que o contrato, ele tem uma cláusula de rescisão. Se uma das partes descumprir o contrato, tem uma multa e o contrato é quebrado, certo? Na aliança não. Na aliança não tem cláusula de rescisão. Se uma das partes quiser cancelar a aliança, essa parte precisa morrer. Fala assim: uau! Pastor, por que é importante eu entender isso? Já viu um negócio que a gente carrega nesse dedo aqui? Isso é uma aliança. E essa aliança aqui, o dia que a gente faz ela, a gente fala assim: eu vou te ser fiel, te amar até a morte. Porque a aliança é até a morte. Os homens hoje não levam isso muito a sério. Então no momento que deu errado, ele quer pular fora do barco. Quando eu falo homens, eu não estou falando só de homem. Estou falando das pessoas do mundo atual. Deixar claro que tem mulher também que pula fora da aliança. Mas o que eu preciso entender então, irmãos? Eu preciso entender que a aliança, quando se trata de Deus, Deus entende que a aliança ela é eterna e ela é inquebrável. E algo que é interessante na aliança é que existe uma troca mútua. Tudo que é seu passa a ser meu. E tudo que é meu agora passa a ser seu. E quando eu observo isso, eu preciso entender que Deus, através dessa aliança, faz todas as coisas novas em mim. Então vamos dar uma olhada a respeito disso. Hebreus capítulo 8, verso 8. Hebreus 8, 8. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança. Porque a nova, que a antiga tinha problema, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor.
porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Pastor, por que o senhor disse que nem todo mundo fala da nova aliança? É simples, porque estão olhando para o pecado. Se eu estou olhando para o pecado, uma das cláusulas da aliança é qual? Do seu pecado jamais me lembrarei. Deus falou que não vai lembrar. Pastor, por que Deus não lembra? Deus teve amnésia, ele ignora? Não, é porque o sangue está sobre você. Se o sangue está sobre você, ele olha e ele não vê o pecado, ele vê o sangue. Se ele vê o sangue, ele não pode se lembrar do pecado, porque o sangue cobriu todo o pecado. Mas irmãos, preste atenção nas cláusulas dessa aliança. Essa aliança, ela fala de algumas coisas que são importantes que nós entendamos. E é importante que você entenda o seu papel nessa aliança. Quem que viu o seu papel na aliança? Vocês conseguiram perceber o seu papel nessa aliança? Não? Sabe por que você não viu o seu papel? Porque essa aliança não depende mais do homem. Essa aliança agora Deus fazendo. Nós vamos apenas receber. Qual foi a falha da primeira aliança? Nós tínhamos que fazer e nós éramos falhos. Mas nessa aliança não depende mais de nós. Então Deus faz e nós recebemos. Então olha a primeira cláusula dessa aliança. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Pastor, como assim na sua mente imprimirei as minhas leis? Irmão, você já viu quando você peca? Alguém precisa te falar que você pecou? Você sabe. O dia que você peca, você já sabe que você pecou, você já sabe que está errado. Você já sabe que não é a vontade de Deus. Não precisa ninguém te contar. O Espírito Santo já te incomodou, você já sabe que não era a vontade de Deus. Então, já está claro para você. Sabe, um grande problema dos crentes é que no dia que o irmão peca, ele fala assim: eu vou pegar ele. Pega ele para quê? Não, vou falar umas verdades para ele. Mas qual verdade? Vou falar que aquilo é pecado. Irmão, você não precisa contar o que ele já sabe. Ele já sabe que é pecado. O que você precisa contar para o irmão? Vamos ser honestos. Conta para ele que ele foi perdoado. Fala: olha, irmão, você pecou, mas eu quero te lembrar que você continua sendo filho. E como filho você continua sendo perdoado. Que não há sobre você ira de Deus, mas Deus quer te trazer para perto. Então a primeira lei: na sua mente imprimirei a minha lei. Amém. Segunda coisa que ele fala: sobre o seu coração as inscreverei. Na verdade, ele nos deu um novo coração. Nós tínhamos um coração endurecido. Irmãos, é interessante, tem gente que fala que nós, quando pregamos isso, estamos dando liberdade para o pecado. Mas na verdade é o contrário. Nós não estamos dando liberdade para o pecado. Nós estamos trabalhando para que você entenda quem realmente você é. Fala a verdade, irmão. O dia que você vem para o culto, você canta, você adora, você não sente paz? Você não fica feliz? Olha para a cara do seu vizinho aí. Ele está feliz. Às vezes ele está cansado, mas ele está feliz. Agora, o dia que você peca, você vai para um ambiente ruim, você até tem uma falsa impressão de alegria, mas quando você sai de lá, você se sente mal, você se sente condenado. Então ninguém precisa te contar isso, o Espírito Santo já está te direcionando. E daqui a pouco você vai perceber: eu prefiro estar no meio dos louvores, no meio dos irmãos, do que viver essa vida lascada. Eu não quero mais viver assim. Então são cláusulas da nova aliança. Então ele colocou no seu coração a vontade de fazer a vontade de Deus. E aí ele continua: e não ensinará a cada um ao seu próximo, porque todos me conhecerão. Nós conhecemos o Senhor. Se nós pedirmos, ele se revela, ele se mostra a nós. E com as suas iniquidades usarei de misericórdia,
e dos seus pecados jamais me lembrarei. É interessante, tem muita gente que vive lembrando do pecado, mas a cláusula é clara, ele não se lembra. E ele não se lembra porque o preço já foi pago. Nós somos guardados e lavados pelo sangue. O sangue já nos tirou. Mas é interessante se observar, todas as cláusulas é ele que está fazendo, não somos nós. Você não está fazendo, mas ele está fazendo a obra dentro de você, porque você está recebendo. Pastor, como que eu me tornei então participante dessa aliança? Você parou para pensar nisso? Entenda algo, nós estamos falando a respeito de aliança. Tudo que é meu passa a ser dele, e tudo que é dele passa a ser meu. Mas eu era cheio de pecado. Se eu sou cheio de pecado, como que ele pode ter uma aliança comigo, sendo que eu sou um pecador? E agora? Como que é isso? Como que isso funciona? Irmãos, essa aliança teve uma representatividade, para que nós entendamos o que é essa aliança. Eu não vou demorar muito hoje, mas ela teve uma representatividade. Ou qual representatividade? Um representante, né? um sinal físico dessa aliança. Quando nós olhamos para Abraão, eu gosto muito dessa imagem. Essa imagem aqui, ela tem que estar clara no seu coração, assim, constantemente. Quando nós olhamos para Abraão, a palavra fala que Deus vem para fazer aliança com Abraão. E Deus fala para Abraão: Abraão, prepara o sacrifício. E Abraão já sabia que se ele pegasse o sacrifício, colocasse o sacrifício de uma parte de frente à outra, aquilo ali era para uma aliança. Os parceiros de aliança caminhavam entre o sacrifício como um símbolo do infinito. Então Abraão caminharia com o Senhor entre o sacrifício para fazer aliança. Só que é interessante, irmãos, que Abraão parte o sacrifício e deixa ali. Só que Deus demorou a vir e Abraão caiu no sono. Ele dormiu. Quando Abraão acorda, havia caminhando entre as partes uma chama de fogo e um fogareiro. O que é isso? É o pai e o filho. Os dois estão fazendo aliança. O pai veio fazer aliança com Abraão, mas ele não podia ter aliança porque Abraão tinha pecado. Mas o filho vem e ele representa a Abraão nessa aliança. E quando ele representa, ele está representando eu e você. Nós nos tornamos parte da aliança por causa da obra de Cristo. Por causa da obra de Cristo na cruz, nós podemos receber. A primeira aliança, ela teve falha, porque ela dependia de nós. Mas a segunda aliança depende inteiramente da obra de Cristo. Pastor, e o segundo ponto, quando que eu me torno então participante? Eu estava meditando nisso hoje, eu falei, gente, eu nunca parei para pensar. Sabe, partir o pão e comer junto é sinal de aliança. E a palavra fala que quando Jesus senta com os discípulos, ele senta, parte o pão e o cálice. E ao partir o pão e o cálice, ele fala para os discípulos: tomai e comei, este é o meu corpo. Agora vocês fazem parte de mim. E ele fala: esse é o cálice da nova aliança. Ali nós nos tornamos participantes da aliança. Abraão, o fogo e o fogareiro são um tipo, uma representação do que havia de vir. Essa aliança foi concretizada quando nós nos tornamos participantes. Cristo nos levou na morte e agora nós recebemos da vida dele. Amém? Então é uma nova aliança. Essa aliança agora não depende mais de você. Pastor, o que eu preciso então? Crer. Crer e receber. Você recebe de Deus por causa da obra de Cristo. Deixa eu só ler alguns textos com você, para te dar um embasamento teórico, para que você entenda um pouco sobre isso. Hebreus 6,13, olha o que fala. Diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo.
promessa, Deus fez aliança com ele. E ele falou: olha, eu vou jurar por mim mesmo. Deus precisava jurar algo? Deus não mente. Ele nem pode mentir, porque a natureza dele não aceita isso. Mas ele fez uma promessa, ele fez uma aliança. E ele jurou, para que você tenha segurança. A sua aliança com Deus hoje, ela é baseada nessas cláusulas. Deus não se lembra, Deus não quer te punir. Deus não vai pesar a mão sobre você. Gênesis 15, 17, só para você anotar. Gênesis 15, 17, anota aí. Sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, que passou entre os pedaços. Anota aí. Isso aqui é Deus fazendo aliança com Cristo, e nós nos tornando participantes dessa aliança em Abraão. Que a promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente. Qual descendente? Cristo. Nós nos tornamos participantes por causa da obra de Cristo. Cristo cumpriu, por isso nós podemos receber. Nós vamos participar da mesa do Senhor, mas eu não quero que você participe apenas de maneira simbólica. Participe crendo: eu sou parte dessa aliança. Meu coração, um coração novo. Na minha mente, eu sei fazer a vontade de Deus. O Espírito Santo me ensina todas as coisas. Ele não se lembra mais do meu pecado, mas agora Ele olha para mim com olhos de favor, de bênção. Vamos ficar de pé. Carol, Gustavo, serve a ceia para nós. Nós vamos participar da mesa do Senhor com esse entendimento. Pastor, e qual a certeza que eu tenho? Que o sacrifício foi aceito, que essa aliança foi validada. É que Ele ressuscitou. Porque Ele ressuscitou, hoje nós podemos desfrutar de toda sorte de bênção e de favor. Pode participar da ceia conosco, irmão? Pode, fica à vontade. Quero que você levante seu pão. Ao participar desse pão, saiba, você faz parte do corpo. O corpo de Deus tem vida para você. Senhor, eu coloco diante de Ti, Pai, este pão. É o corpo de Cristo, que foi moído pelas nossas enfermidades. Ao participar desse pão, nós cremos, nós recebemos saúde, abundância, vida. Eu rejeito, Deus, toda enfermidade. Não haverão enfermos entre nós. A Tua palavra fala que quando eles saíram do Egito, não havia um inválido sequer. Eu creio que isso é uma promessa para a igreja. Todos nós vamos desfrutar de saúde, de abundância. Eu declaro essa abundância sobre os irmãos, em nome de Jesus. Levanta seu cálice. Senhor, nós apresentamos a Ti esse cálice. Esse é o cálice da nova aliança. Os nossos pecados foram perdoados. Nós recebemos um novo coração, uma nova natureza. Por isso, nós podemos ter paz. Eu declaro que essa paz agora vai encher cada coração. E mesmo no dia da luta, eles terão confiança de que o Senhor cuida de cada um. Eu declaro a Sua bênção, a Sua graça, o Seu favor liberado, em nome do Senhor Jesus. Amém? Participa do pão, participe do cálice. Se tiver liberdade, dobre o seu joelho. Declare isso. Você faz parte dessa aliança.